Pronto, agora sim, tá gravando, podem começar. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Esse slide que a gente vai apresentar, eu e Leonardo, fala sobre a monarquia, a sociedade da monarquia romana, como ela funcionava e as principais características. Pode passar. A monarquia. Ela se iniciou em 753 a.C. e foi até 509 a.C. A sociedade da Roma antiga ela era constituída por 4 grupos, que eram os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. A monarquia ela foi um período da história da Roma antiga dominada pelos povos, os reis sabinos e os etruscos. Esses povos, junto com os latinos e os gregos, formaram o povo romano. Entre 753 a.C. e 509 a.C., o controle da cidade-estado de Roma ela era efetivada por 3 poderes: o rei, o senado e o povo. Pode passar. Os patrícios. Eles eram a menor classe da sociedade romana, classe mais prestigiada, cidadãos romanos e possuidores de terras, com farreatio, que era um sistema de casamento que limitava a liberdade da mulher, e o poder de ter clientes e de ter grande poder na religião. Os patrícios, eles formavam a elite social e política romana. Os principais cargos políticos de destaque, durante muito tempo, só podiam ser ocupados pelos patrícios. Só tirei aqui rapidinho porque tinha gente entrando na sala. Ok, pode passar. E Volto? em relação ao confarreatio, ele tinha como principal objetivo de gerar filhos legítimos que herdariam a propriedade e o estatuto dos pais. Os clientes, eles eram homens livres, obrigados a apoiar e favorecer um patrício em troca de proteção e estadia. O clientelismo, que era a relação de subordinação de um grupo social a outro em troca de pequenos benefícios. Os clientes, eles eram agregados dos patrícios e eles recebiam estadia e proteção, e em troca disso eles ofereciam todo tipo de serviço. Pode passar. Isso é estão escutando? Meu microfone está aberto, não tá? Sim, sim. Isso é um tipo de relação social muito comum na história do Ocidente, né? Isso vai permear, por exemplo, a Idade Média, porque as relações feudais, elas partem muito desse clientelismo, né? Que é como se falou, é uma troca de favores, né? De uma pessoa mais rica para uma pessoa mais pobre e vice-versa, né? Até no Brasil a gente vai ver esse tipo de relação, principalmente no começo do século XX, né? Nas eleições do Brasil República, essas relações de clientelismo ficam muito exacerbadas, né, na eleição por conta da não obrigatoriedade do voto, o voto não ser secreto. Então, os clientes, né, digamos assim, eles eram forçados a votar no candidato, né, que eles eram obrigados, enfim. Então, essa relação de clientelismo, de clientela, não é necessariamente uma relação necessariamente positiva, né? É uma relação de poder. Existe uma pessoa poderosa, né, estabelecendo uma relação de favores e trocas com uma pessoa menos favorecida. Então, por mais que para o cliente isso possa parecer bom, mas não é flores, né? Não é uma relação familiar, é uma relação de interdependência, de troca de favores, de troca de benefícios mútuos, mas não deixa de ser uma relação de exploração, né? Que fique bem claro. Posso passar? Sim, senhor. Os plebeus, eles não tinham ascendência patrícia e não tinham direito como cidadão. Eles eram marginalizados a atividades fora das propriedades agrícolas, e boa parte das crises sociais, séries de tensões e crise da Roma Antiga foi devido à falta de representatividade política deles. Já os plebeus, eles constituíam uma camada da população que não tinha ascendência patrícia. E a maioria dos plebeus, eles eram pequenos proprietários de terra, artesãos e comerciantes. Pode passar. Os escravos, eles eram aqueles que faziam trabalho e não possuíam direito algum. Eles eram bens de posse daqueles que compravam ou capturavam eles, podiam ser escravos por dívida ou povos capturados e conquistados nas campanhas militares. Os escravos, eles eram considerados posse daqueles que compravam ou capturavam eles.
eles não tinham direito de qualquer representatividade política ou na sociedade romana. Os escravos, eles podiam ser tanto escravos por dívida, quanto povos capturados e conquistados nas campanhas militares romanas. E vocês falam também da possibilidade de compra. Uhum. Compra de escravos, né? Apesar disso existir, sempre existiu na história do mundo, né? A escravidão é uma instituição extremamente antiga e sempre que existiu escravidão, existiu o comércio de escravos. Mas o comércio de escravos da Roma antiga não era a principal forma de abastecimento de escravos, né? Não era um comércio internacional de escravos gigantesco, como era na época da colonização do Brasil, por exemplo, quando os africanos foram escravizados pelo europeu, antes pelos árabes, depois pelo europeu. Naquele momento, o tráfico internacional de escravos era um comércio que movimentava o mundo inteiro, né? E um comércio extremamente lucrativo. Por isso que nas colônias, no continente americano, foi empregado o trabalho escravo africano, né? Não é porque o índio era preguiçoso, não é porque o negro era mais adaptado à agricultura do que o índio, nada disso, né? Isso é uma interpretação muito antiga, né? Mas é porque o comércio de escravos era interessante para as colônias e para a metrópole. Aqui, né, em Roma, na Grécia Antiga, existia a possibilidade de compra de escravos, mas ela era muito diminuta frente à grande forma de preação de escravos, que era a captura, né, que eram povos conquistados na expansão do território, etc. Deixa eu só autorizar aqui quem está entrando. Posso passar esse? Sim. O rei. Na monarquia, o rei era limitado pelo Senado e pela Assembleia Curiata. A escolha do rei de acordo com suas virtudes e tinha governo vitalício, ou seja, ele tinha poder absoluto sobre as leis. Considerado o mediador dos deuses e possuía autoridade religiosa. O rei, ele tinha funções executiva, judiciais, legislativas e religiosas. Já na área legislativa, seus poderes eles eram limitados e todas as leis que ele apresentava tinham que passar pela aprovação do Senado ou do Conselho dos Anciões. Posso passar? Sim. Agora eu vou falar a lista de alguns reis romanos. Começando pelo primeiro, de 753 a.C. a 716 a.C., foi o Rômulo, o fundador de Roma junto com seu irmão Remo. O Rômulo, ele, além da fundação de Roma, atribui-se a ele a criação do Senado e de outras instituições oficiais. De 716 a.C. a 674 a.C., Numa Pompílio. Ele era um sábio, pacifista e religioso. Ele foi responsável pela elaboração das primeiras leis de Roma e também pelos primeiros ofícios religiosos e do primeiro calendário romano. De 674 a.C. a 642 a.C., Túlio Hostílio. Túlio, ele foi responsável pelas primeiras conquistas do território latino e do aumento dos domínios romanos fora dos muros de Roma. Foi durante seu reinado que ocorreram os combates entre os Horácios e os Curiáceos. De 642 a.C. a 617 a.C., Anco Márcio. Ele é o neto de Numa Pompílio, e o Anco, ele incentivava a agricultura e foi o quarto e o último rei de origem sabina. Uhum. 617 a.C. até 579 a.C. Lúcio Tarquínio Prisco. Ele foi o primeiro rei etrusco e no seu governo ele introduziu em Roma as divindades e tradições etruscas. E ele também fez o aumento do número de senadores de 100 para 200. 576 a.C. a 535 a.C. Sérvio Túlio. Ele foi responsável por dividir a população em 5 classes, de acordo com a renda de cada indivíduo. E no seu governo, as questões militares passaram a ser decididas nas assembleias das centúrias. Deixa eu só parar de novo para autorizar quem está entrando. Certo.
Um momento. Pode passar. Passei. Passou. Tarquínio o Soberbo. No seu reinado, ele confiscou os bens de família poderosas, recebendo o título pelo qual ele ficou conhecido, que é o Soberbo. Depois disso, ele foi deposto em 590 a.C. por uma revolta patrícia contra a dominação etrusca e a tirania do rei. Então, beleza, agora quem vai apresentar sou eu e Senado. Cerca de 300 pessoas das mais ricas famílias de Roma formavam o Senado. Conselho dos Anciões, formado pelos chefes dos clãs que habitavam a cidade de Roma, e a função era debater os assuntos públicos que interessavam os habitantes da cidade e impor limite ao poder do rei, ou seja, o Senado estava ao lado do rei para governar junto com ele, digamos assim, ele era o segundo administrador de Roma. Pode passar. O pater famílias. A sociedade romana se organizava em clãs familiares. A figura pater famílias, pai de família, no centro, e tinha o poder total sobre os membros da família, os bens escravos da família e tudo que pertencia à família. Ou seja, a família na Roma ela era totalmente patriarcal. Ela que comandava o que os filhos fariam, o que as mulheres fariam. Os bens de todo mundo também era controlado pelo o pai de família, pelo chefe da família. Também tinha várias tradições absurdas, né, na família romana, como por exemplo, quando o bebê nascia, o pai escolhia se queria o bebê para sua família ou não. Se não quisesse, eles simplesmente assassinavam. E também, justamente por isso, de o pai ser o todo-poderoso da família, era muito comum que os filhos assassinassem os próprios pais, para assim eles conquistarem o poder da sua família. Pode passar. Tinha também as assembleias, que também era responsável por organizar Roma, eles também ajudavam no poder de Roma. A Assembleia Curiata, ela era presidida pelo próprio rei e tinha como função ratificar as ordens dadas pelo poder executivo. Pode passar. A Assembleia Centuriata, que era formada por centúrias, que era divisões dentro do exército, e era formada por 193 centúrias, sendo as primeiras 20 centúrias com privilégio de votos, que era também as centúrias formadas por patrícios. E também tinha a função de legislar a Roma e definir guerra e paz, manutenção da moral e escolha dos magistrados. Então era ela que votava em algumas leis e escolhia os magistrados. Pode passar. A Assembleia Tribal, que era a representatividade dos plebeus, e ela era responsável por legislar os plebeus. Ela tinha poder de vetar as ações dos cônsules, ou seja, ela podia anular qualquer ações que eles não gostassem vindo dos cônsules. E eles também elegiam os edis, né, que era responsável pela fiscalização dos serviços. Pode passar. E tinha os etruscos que era um povo, né, eles não eram romanos, e eles dominaram Roma, assim, por uma parte do tempo. Pode passar. E os etruscos, né, o que é que os etruscos faziam para se manter em Roma? Eles compravam o apoio da classe mais popular, que era a plebe. Então, os etruscos, eles faziam eles projetavam leis que favoreciam a plebe e, como a gente sabe, os patrícios e a plebe, eles têm interesses antagônicos. Então, favorecendo um, eles prejudicariam outro, que eram os patrícios. E daí, os patrícios não gostavam disso e eles aproveitaram que os etruscos estavam passando por um momento de fragilidade dentro do próprio povo e aproveitaram para fazer também um crescimento de sentimento nacionalista na plebe. Pode passar, isso é no próximo slide. Um sentimento nacionalista da plebe, porque os etruscos estavam explorando muito Roma devido à sua fragilidade do povo. E daí, devido a tudo isso, os patrícios eles tinham apoio suficiente. Pode passar. Eles tinham apoio suficiente para eliminar os etruscos de Roma e assim eles expulsaram o rei etrusco, Tarquínia, que
depois foi substituído por novos governantes e assim se inicia a República Romana. Pode passar. E agora é a parte do vídeo. Certo. Pam, 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 pam. Sai o som. Não, professor, não tá saindo não. Peraí, não, tá pausado, mas eu vou dar um play bem rápido, você me diz se dá para ouvir. Não. Dá não? Não sabe absolutamente nada? Não sai no som. Peraí, viu? Deixa eu tentar compartilhar minha aba. Do trabalho 2. E agora? Agora sim. Pronto, beleza, vou colocar no comecinho aqui. Boa tarde a todos os alunos de Segurança do Trabalho 2. Eu sou Eric Vinícius e meu grupo ficou responsável por contar como era a sociedade durante o Estado Romano, né? Desde a sua monarquia até o Império. E esse vídeo aqui vai ser focalizado em contar como era a sociedade na República Romana. Ele será apresentado por mim, Leonardo e Tainá. Foi o órgão que proclamou a República após a expulsão do rei Etrusco Tarquínio. Na República, o Senado virou o órgão supremo do governo, sendo ele responsável pela preservação da religião, supervisionava as finanças públicas, dirigia a política externa e administrava as províncias. Ele era formado por cerca de 300 patrícios e era presidido pelo mais velho deles. Parou, foi. Que recebia o nome de Príncipe Senatus. Oi, gente, eu sou Tainá e eu vou falar sobre as magistraturas. Bom, a parte executiva ficava nas mãos das magistraturas. E para ser magistrado, era necessário uma renda de acordo com o cargo e ser cidadão romano. Os magistrados, eles tinham privilégios nos lugares e eram diferenciados por cores. Os representantes, eles eram coletivos e eram eleitos anualmente. Os magistrados existentes eram os cônsules, os pretores, os censores, os questores e os edis. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Os cônsules, eles eram mais importantes e mais poderosos entre as magistraturas. Eles eram dois, comandavam o exército, convocavam o senado, presidiam os cultos públicos e indicavam um ditador que teria poderes absolutos em tempos de calamidades. Os pretores eram responsáveis pela justiça. Os pretores urbanos zelavam por Roma e os pretores peregrinos cuidavam da zona rural e estrangeiros. Os censores, diferente dos demais, eles tinham um mandato de 5 anos. Eles eram ex-cônsules e eram responsáveis por orientar trabalhos públicos e fiscalizar os cidadãos. Os questores cuidavam do dinheiro público e impostos. E os edis tinham a função de preservar a cidade de Roma e abastecê-la. Além do Senado e magistratura, havia as assembleias. As de maior importância eram a Assembleia Curiata, que cuidava da religião e era formada pelos cúrias, que eram dominados pelos patrícios. A Assembleia Centuriata, quando convocada pelo Senado, ficava responsável por reunir o exército para eleger os magistrados e votarem em leis. A Assembleia Tribunícia assinava as leis votadas pela Assembleia Centuriata. O exército era formado por cidadãos. Cada cidadão era responsável pelo seu próprio equipamento de combate. De acordo com o padrão do armamento levado por cada um, o exército era dividido por 5 categorias. Dentro de cada categoria era formado uma centúria, que seria responsável por organizar todo o exército. Os patrícios dominavam 98 centúrias, enquanto os plebeus dominavam 95. Cada centúria
tinha direito a um voto. Devido ao seu número majoritário de centúrias, os patrícios dominavam a Assembleia Centuriata. Vocês podem perceber que os patrícios possuíam uma dominância nesses órgãos. E no Senado, nas magistraturas ou no Exército, eles tinham maior influência, maior poder bélico, poder aquisitivo. Então acabava que eles tinham muitas vantagens perante as outras classes. A religião romana realizava muitos rituais e focava em obter favores dos deuses, mas não era doutrinária nem dogmática. Dentro das famílias, as cinzas dos antepassados, que eram guardadas em altares chamados lares, eram reverenciadas. Em templos, os deuses também eram reverenciados. Os principais deuses eram Júpiter, Juno, Minerva, Ceres, Marte, Vênus, Vulcano, Apolo, Diana, Mercúrio, Vesta, Netuno, Plutão, Saturno e Quirino. Na sociedade, os sacerdotes eram um grupo com deveres extra além dos deveres que todos os cidadãos faziam. Os sacerdotes formavam os colégios, onde cada um tem uma função. Os colégios eram: Colégio dos Pontifícios, supervisionavam os cultos e organizavam os calendários. O líder desse colégio, que recebia o nome de Pontifício Máximo, era o líder supremo da religião romana. Colégio dos Flamines, cuidavam dos cultos individuais de cada deus. Colégio dos Augures, responsável por adivinhar e interpretar as vontades dos deuses. Colégio das Vestais, mantinha o fogo sagrado aceso. Que era o que Roma conseguia dos seus inimigos quando dominava, ele era dividido por centúrias. As centúrias dos patrícios possuíam menos membros para formar, enquanto as centúrias dos plebeus precisava de muito mais gente. Então, devido às centúrias dos patrícios serem formados por menos pessoas, então cada pessoa ficaria com mais espólio, enquanto os plebeus, que é formado por muita gente, o espólio também tinha que ser dividido por muita gente, e aí cada um ficava com menos. Os gastos da guerra deveriam ser bancados do bolso de cada soldado. Os plebeus não conseguiam, muitas vezes, pagar o seu equipamento e deixar recursos na sua casa. E daí eles tinham que recorrer a empréstimos. E adivinha quem era a classe que controlava esses empréstimos, que controlava quanto de juros o plebeu teria que pagar? Os patrícios. A dívida não conseguisse ser paga, eles iam para um tribunal e, diga-se de passagem, o tribunal era controlado pelos patrícios também. Se não conseguisse pagar, eles ainda teriam que escravizar sua família como forma de pagamento. Ou simplesmente um patrício usurpava dos bens do plebeu que estava devendo como forma de quitação de dívida também. Todas essas revoltas, indignações, os plebeus que eles realizaram uma greve. Os plebeus, que eram os trabalhadores, que era a mão de obra, que fazia tudo ali funcionar, eles iam para Monte Sagrado e lá eles ficavam. Assim deixavam Roma sem funcionar, porque sem a classe trabalhadora nada funciona. Qual o objetivo dos plebeus com isso? Era conquistar mais voz política. Assim eles tomavam medidas que melhor lhe beneficiariam, em vez de deixar tudo na mão dos patrícios. E vendo Roma parada, os patrícios tiveram que ceder às reivindicações plebeias. Os patrícios criaram uma nova magistratura, que era a Tribune da Plebe. O que essa tribune fazia? Ela tinha o poder de vetar qualquer lei que prejudicasse os interesses plebeus. Porém, não resolveu muito não. Os plebeus que formariam a Tribune da Plebe seriam escolhidos pela Assembleia Centuriata, que era uma assembleia dominada por patrícios. Ou seja, quem ia escolher qual plebeu ia para a Tribune da Plebe seriam os patrícios. Os patrícios escolhiam ali plebeus que favoreciam seus interesses. Acabou que esse tribuno da plebe não serviu para nada, não fez nenhuma diferença para o cenário anterior. Eles fizeram outra greve de Monte Sagrado e dessa vez eles requeriam uma coisa, queriam a criação da Assembleia da Plebe. Essa Assembleia ficaria responsável pela escolha dos plebeus que iriam formar a Tribune da Plebe. E percebendo todo esse poder que eles tinham, finalmente eles tiveram consciência de que Roma dependia deles. Os plebeus realizaram diversas revoltas
diversas greves para conseguir aquilo que eles queriam, para ter mais justiça social. O Estado romano cresceu de forma estrondosa e passou a dominar por completo as terras banhadas pelo mar Mediterrâneo. Isso fez com que Roma passasse a adotar uma economia mais mercantil. Esse sucesso de vender pelo mar Mediterrâneo fez surgir uma nova classe, os homens novos. Eles eram antigos plebeus que enriqueceram com a atividade mercantil. Os patrícios também enriqueceram com o imperialismo romano, uma vez que seus concorrentes comerciais foram dominados pelos romanos, surgindo um monopólio. Os inimigos de Roma, quando capturados, eram transformados em escravos. Devido a isso, a expansão do império causou uma mudança de escravos vindo das terras conquistadas, fazendo com que a mão de obra plebeia se tornasse inútil perante a mão de obra escrava. Com isso, a classe plebeia sofreu um enorme retrocesso. As experiências anteriores mostraram a força da plebe. As classes dominantes agora o temiam, e vendo o empobrecimento dos plebeus, adotaram uma política pão e circo, fornecendo alimento e entretenimento para os desempregados, assim evitaram novas revoltas. Outro produto do enfraquecimento da plebe foi o aumento dos chamados clientes, cidadãos que prestavam serviços aos senhores ricos em troca da sua subsistência. As províncias conquistadas por Roma passaram a reivindicar mais participação no controle do Estado romano. Fugindo do padrão, as províncias, principalmente a Grécia, não adotaram a cultura dos romanos depois de conquistadas. O inverso aconteceu. Roma sofreu uma helenização devido à Grécia. Os homens novos dominaram a parte econômica de Roma, fazendo os patrícios ficar apenas com a parte administrativa. 3 personagens importantes aqui para a nossa história: Crasso, Pompeu e Júlio César. Os 3 formaram uma aliança e assim se forma a primeira triunvirato. Crasso, ele vem a falecer e isso causa uma intriga entre Pompeu e Júlio César. O Senado acaba que elege Pompeu como o cônsul único. O Senado também ordena que Júlio César dissolva o exército que ele formou na Gália e que ele abandone sua carreira política, simplesmente que ele vá fazer outra coisa. Então a gente percebe que o Senado deu a Pompeu a missão de restabelecer a ordem, de parar com essa intriga entre Júlio César e Pompeu, que tudo volta ao normal, e que Pompeu deveria defender a República das ações mais autoritárias de Júlio César. Tudo isso, Júlio César se revolta, pega todo o seu exército que está na Gália e começa uma invasão à Itália, ou seja, o principal território do Estado romano. Pompeu e o Senado teve que se refugiar na Grécia, mas lá eles foram perseguidos e depois tiveram que fugir de novo para o Egito. E no Egito, o faraó Ptolomeu acaba assassinando Pompeu. Pô, você deve achar, poxa, Ptolomeu matou o inimigo de César, César vai dar um agrado bem grande a ele, né? Não foi bem isso que aconteceu. César simplesmente assassinou Ptolomeu e entregou o poder do Egito, que pertencia a Ptolomeu, à sua amada Cleópatra. Bom, agora que ele não tinha nem mais Crasso, nem mais Pompeu para dividir o poder com ele, César estava sozinho. César estava com o poder todo em suas mãos. E aí, todas as outras classes que a gente viu até agora estavam submetidas às vontades de César. Esse período ficou conhecido como a ditadura de César. Júlio César acaba que concentrou toda a administração em suas mãos. E quem era a classe que tinha apenas o poder administrativo em suas mãos? Exatamente, os patrícios. Sem poder financeiro e sem poder administrativo, os patrícios não tinham mais nenhum poder. E isso favorecia os homens novos e os plebeus. Então, esses dois, os homens novos e os plebeus, fizeram apoio a Júlio César. Os patrícios, eles organizaram uma conspiração contra Júlio César, que fez com que ele morresse no Senado, ou seja, no próprio Senado, ele foi assassinado. O Senado escolheu o seu sobrinho, né, a pessoa mais próxima dele, que era Otávio. Mas isso não foi muito aceito por uma pessoa que chamava-se Marcos Antônio. Marco Antônio também queria, né, porque ele também era próximo de Júlio César, então isso causou um empate entre Otávio e Marco Antônio.
Mas para resolver isso, eles chamaram uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa tinha o nome de Lépido. E eles três formaram o segundo triunvirato. Otávio se apropriou do testamento de Marco Antônio. E nele, ele descobriu que Marco Antônio pretendia dar os domínios de Roma a Cesário. Quem era Cesário? Cesário era o filho de Júlio César com Cleópatra. Otávio organizou uma investida militar contra Marco Antônio. Enquanto Otávio chegava no Egito, Marco Antônio e Cleópatra, os dois se amavam, eles estavam se suicidando. Otávio se apropriou de todos os tesouros de todos os faraós e de todos os trigos. Com o tesouro, ele montou um grande exército, enquanto o trigo foi destinado à classe pobre. E a primeira coisa que Otávio fez ao retornar para Roma foi o seguinte: instalar o Império Romano. Agora vocês fiquem aí com a parte do slide, que será apresentado por Gessé e Grazielli. E é isso. Até mais. Muito massa. Agora é o terceiro slide, né? Pam, pam. Apareceu ainda não, né? Ainda não. Ainda não. E agora? Agora apareceu. Agora sim. Pronto, podem continuar. Bom, agora vamos apresentar sobre o Império. Vimos que Otávio instaurou o Império Romano. E assim, os governantes eram agora imperadores. E o poder passou para o comandante supremo do exército. Pode passar, professor. Como foi visto, na República, os patrícios tinham um poder administrativo e os homens novos, o poder financeiro. No Império, todo o poder administrativo se resumiu ao imperador. Assim, os patrícios perderam sua única vantagem sobre os homens novos, que passaram a ter maior importância no Império, deixando os patrícios como meros nobres. Pode passar. Caio Júlio César Otaviano Augusto foi o primeiro imperador romano. Ele era sobrinho neto de Júlio César, e por ele foi adotado. Assim como Júlio César, Otávio também compôs um triunvirato, com Marco Antônio e Lépido, o segundo triunvirato romano. Foi uma aliança efetivada para que líderes dividissem o poder. Pode passar. Ele conseguiu os títulos de imperador, tribuno da plebe, pontífice máximo e príncipes senatos. Pode passar. Vencendo seus opositores, ele foi nomeado grande e principal general, sendo conhecido pelo Senado como principal ou príncipe. Por isso recebeu o título de Augusto, como ficou conhecido na história. Por ser o príncipe, o regime passou de uma república para império. O magistrado e o Senado. Os magistrados passaram a ter apenas funções meramente civis, e o Senado ficou responsável apenas pela administração da cidade de Roma e da Itália. Pode passar. O Conselho do Imperador era um órgão formado por cidadãos que o próprio imperador indicava, que era responsável pela assessoria direta ao próprio imperador. Então, esse órgão era até mais importante que o próprio Senado. Pode passar. As prefeituras. Eram elas que ajudavam na gestão da cidade de Roma. O prefeito da cidade era responsável por administrar a cidade na ausência do imperador. O prefeito do pretório era responsável pelas tropas que defendiam a cidade. O prefeito das vigílias fazia o policiamento noturno e combatia os incêndios. E o prefeito de Anona realizava o abastecimento da capital do império. Pode passar. As províncias. As províncias no Império foram subdivididas em duas. Haviam as províncias civis, que não havia presença militar,
além de serem controladas pelo Senado, e as províncias militares, onde havia a presença militar, como o nome indica, e eram controladas diretamente pelo imperador, que utilizava do título Legatus Augusti, ou Legati, que lhe era dado ao tornar aquela província uma província imperial, normalmente composta pela maioria das legiões romanas. Pode passar. Legiões essas que eram a maior unidade militar do Império. Possuíam de 3.000 até mais de 5.200 legionários. Durante o Império, a legião era composta por uma infantaria pesada de elite, formada exclusivamente por cidadãos romanos. Os legionários eram extremamente fiéis aos seus generais, até mesmo mais fiéis a estes do que ao próprio Estado romano. Pode passar. As ordens sociais eram basicamente as ordens sociais eram formadas pelos cidadãos do Império Romano e foram classificadas em 3 ordens sociais: senatorial, equestre e inferior. A ordem senatorial era basicamente composta por cidadãos que comprovassem uma renda superior a 1.000.000 de sesterços, que era a moeda de prata empregada na economia romana daquela época. Os membros da ordem senatorial poderiam se candidatar aos mais importantes cargos públicos existentes em Roma e se diferenciam dos demais utilizando uma tarja púrpura em suas vestes. Logo em seguida, os pertencentes da ordem equestre constituíam uma classe intermediária, que teria de comprovar uma renda superior a 400.000 sesterços. Com tal fortuna, eles teriam direito de participar de votações e exercer alguns dos cargos políticos públicos disponíveis. E, por fim, a ordem inferior. Eram todos aqueles que tinham uma renda inferior a 400.000 sesterços. Dispunham de vários direitos, mas não poderiam ocupar cargos públicos ou interferir em nenhuma das eleições organizadas na época. Em uma rápida observação, a gente pode ver que o regime imperial determinava maiores privilégios àqueles que tinham mais condição econômica. Pode passar. E aqui temos mais ou menos como era representado essa pirâmide social. No topo estava o imperador, embaixo vinha a ordem senatorial, a ordem equestre, a plebe, os clientes e os escravos. Pode passar. Sobre as dinastias agora. As dinastias romanas foram sequências de imperadores que foram nomeados pelos seus antecessores. Assim, uma dinastia se extinguia quando o título de imperador era passado para alguém que não tinha sido nomeado pelo seu antecessor. Então, vamos ver agora uma lista de imperadores de cada dinastia. Pode passar. A dinastia Júlio-Claudiana. Ela foi a primeira dinastia dos imperadores romanos. Os sucessores de Augusto são conhecidos como a dinastia Júlio-Claudiana devido aos casamentos idealizados por ele entre a sua família, os Júlios e os patrícios Cláudios. Pode passar. Entre os anos de 69 e 68, uma desgastante guerra civil entre as tropas romanas acabaram decidindo pela escolha de Vespasiano como o próximo imperador. Tinha-se início agora a dinastia dos Flávios. O último imperador dessa dinastia foi Domiciano, que buscou enfraquecer a influência política dos senadores e exercer o poder imperial de forma ilimitada. Por fim, acabou sendo assassinado por um golpe organizado por oficiais de sua corte. Pode passar. Marco Córcio Neva foi 2 vezes cônsul e foi chamado ao poder pelos que haviam assassinado Domiciano. Assim, iniciou a dinastia dos Antônimos. Foi um imperador benevolente, mas considerado de simples tradição. Morreu em janeiro de 98. Cômodo, o último imperador da dinastia, foi assassinado em dezembro de 192, terminando com ele a dinastia dos Antônimos. A dinastia dos Severos foi fundada pelo general Septímio Severo, que subiu ao poder durante a Guerra Civil de 193, conhecido como o Ano dos 5 Imperadores, onde 5 pessoas buscavam o poder de Roma.
Ele foi governando sob a influência de sua mãe. O último imperador da dinastia, o Alexandre, restaurou, de certa forma, a moderação que o Severo tinha colocado em seu governo. Mas a sua morte foi o evento que começou a problemática crise do terceiro século, onde houve a sucessão de imperadores militares com reinados curtos, generais rebeldes, aí houve caos governamental, guerra civil, instabilidade geral e grande disrupção econômica. Foi sucedido por Maxímio Tácito, o primeiro de uma série de imperadores fracos, cada um governando em média de 2 a 3 anos, e acabou 50 anos mais tarde, quando o imperador Diocleciano criou a tetrarquia. As crises no Império Romano. Roma possuía uma vasta extensão territorial. No entanto, a administração pública não foi capaz de organizar a civilização de forma ordenada, pois realizaram algumas ações com abuso de autoridade e poder. Em razão da ruim administração política, o Império Romano chegou ao fim, principalmente por motivos como a falta de escravos, o aumento de impostos e principalmente pela invasão dos povos bárbaros na Roma Antiga. O escravismo era o modo de produção mais forte de Roma. As frequentes guerras traziam novos escravos e excluíam mais a mão de obra livre da economia. Tempos depois, as guerras foram se tornando menos frequentes e os tributos se tornaram a única forma de renda para o Império. Era com esses tributos que Roma mantinha seu exército, que era essencial para a sobrevivência do Império, além de ser responsável por capturar mais mão de obra. E todo esse sistema fazia o ciclo vicioso. Menos produção gerava menos comércio, que gerava menos tributos, que gerava menos exército, menos escravos, menos mão de obra e assim menos produção. Pode passar, por favor. As invasões bárbaras. Naquele período, os romanos tinham o costume de chamar esses invasores estrangeiros de bárbaros. E as invasões bárbaras foram responsáveis diretamente por um intenso intercâmbio cultural, que modificou profundamente a formação étnica, política, econômica, linguística e religiosa no mundo ocidental. Com vários conflitos e crises internas, o Império Romano já estava muito vulnerável. Devido a isso, várias invasões bárbaras germânicas aconteceram e foram bem-sucedidas. O povo visigodo saquearam Roma e fundaram seu reino na Ibéria e na Gália, que é o reino visigótico. Os vândalos fundaram o reino vândalo, em Cartago. E os anglo-saxões e juntos se instalaram na Bretanha e lá fizeram vários reinos. Os francos dominaram toda a Gália e, por fim, a Itália ficou sob o domínio dos ostrogodos, onde lá formaram o reino ostrogótico. E assim acabava o que foi um dos maiores impérios de toda a humanidade. Agora resumida a diversos reinos bárbaros, cuja deram origem aos países que hoje conhecemos. Posso passar? Pode. Ah, tá. Bom, pois bem, obrigado ao grupo, né? Uma apresentação bem diversificada, bem rica, detalhada, né? Até entraram em assuntos que eu nem esperava que entrassem, né? Como, por exemplo, a própria crise do Império Romano, mas deram um panorama muito interessante, né? Sobre a evolução das questões sociais em Roma, né? Desde a monarquia ao Império, vocês percebem que o jogo de poder variou muito, né? A classe dominante ela variou muito, né? E que em determinados momentos, você ser, por exemplo, um patrício, não necessariamente quer dizer que tinha poder, né? Os patrícios eram uma classe, em alguns momentos, que tinha nobreza, mas que não tinha muito poder político nem econômico, né? Existiam plebeus no final da República, antes do Império, que eram muito mais ricos do que os patrícios, por causa da atividade econômica que eles se dedicavam, né? Principalmente o grande comércio e tal. Então, nobreza e poder econômico nem sempre andaram juntos, né? E vocês abordaram bem, de forma interessante também, os
que a gente chama de conflitos palacianos, né, que são os conflitos de poder, né, as disputas pelo poder, né, desde das primeiras disputas na crise da monarquia até as disputas no Império, na crise do Império, etc. Né? Enfim, Roma sempre foi um verdadeiro Game of Thrones, né, para fazer uma comparação com a série, né, nunca, apesar de uma certa estabilidade, mas os grandes postos de poder no Império, na República, na monarquia romana, sempre foram alvos de muito interesse, muita disputa, muita briga palaciana, né, muita briga envolvendo o exército romano, que tinha uma supremacia muito grande nessa sociedade, principalmente no auge do escravismo, né? Como foi dito, o escravismo movimentava a economia romana, a produção romana, né? E sem exército não tinha escravo, porque os escravos eram basicamente aquelas pessoas capturadas nas guerras de conquista, né? Guerras de conquista que fizeram do Império Romano um dos maiores impérios do ponto de vista territorial, né? No mapa que foi mostrado, a gente viu a dimensão do Império Romano, que ia desde a Península Ibérica até a Ásia, passando pelo norte da África, etc. e tal, né? E falaram, inclusive, agora já no fim, né, da crise do Império Romano, né, crise que é gerada por um círculo vicioso de fim de abastecimento de escravos, crise comercial, né, com a crise no próprio exército, e isso tornou o território vulnerável às invasões dos chamados povos bárbaros, né? Cuidado para não pensar que esses povos bárbaros eram um bocado de trogloditas, né? Um bocado de homem das cavernas, né? Se chamava de bárbaro aquelas pessoas que habitavam, aqueles grupos que habitavam fora das fronteiras do Império Romano e que por muitas vezes não falavam latim, né? Falavam suas línguas próprias, né? Mas como foi bem pontuado aí, esses reinos ditos bárbaros é que geraram uma configuração territorial pelo menos no Império Romano do Ocidente, né, na Europa, que deu origem a vários países que a gente conhece hoje em dia, né, como por exemplo os visigodos, que hoje equivale a Portugal e Espanha, o Reino Franco, que hoje é basicamente a França, os anglo-saxões, a Inglaterra, enfim. A gente vai ver isso mais para frente quando estudar os reinos bárbaros na segunda unidade. Pois bem, eu gostei bastante da apresentação de vocês. Achei muito interessante a divisão que vocês fizeram, né, de partir, né, em três etapas, colocar uma apresentação em vídeo no meio, né, um vídeo que não foi em momento nenhum cansativo, é um vídeo bem dinâmico. Eu acho muito interessante quando você vai fazer um vídeo, você não fazer só um vídeo falando ou mostrando imagem. Vocês tiveram uma preocupação que é muito importante para prender a atenção, que é colocar uma trilha sonora, efeitos sonoros. Isso é muito importante, porque não torna o vídeo cansativo, né? Vocês colocaram um som ao fundo que gerava expectativa, prendia a atenção de quem estava assistindo. Então, eu achei bem interessante mesmo essa metodologia de apresentação de vocês, né? Porque eu pensei que quando eu vi os slides que vocês me mandaram, né? Quando eu vi o tamanho dos slides, quando eu vi o tamanho do vídeo, meu Deus, essa apresentação vai durar 3 horas. Mas não, né? Durou o tempo exato que eu queria, né? Cerca de 45 minutos, e não foi cansativo, né? Então o grupo está realmente de parabéns pela criatividade e pela metodologia adotada para fazer a apresentação. Agora, Eric, você fala muito bem, viu? Muito bem mesmo. Daria um professor excelente. Não que os outros meninos não falem, mas você parece que tem uma desenvoltura, inclusive com a câmera, muito interessante. Parabéns. Bom, então agora eu... O que foi? Tá emocionada? Agora eu passo para a turma, né? Ver se a turma quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Digam aí, vejam aí. Falem agora ou calem-se para sempre. Menino, adorei quando eu vi. Eu até mandei no grupo, mandei uma foto dele ali com aquele adereço. Muito, muito criativo mesmo. Aí, analistas ainda aí, foi ótimo. Agora eu que luto para tentar fazer meu trabalho assim. Eles inflacionaram o mercado.
Não, então vejam aqui só comentários positivos para vocês. E assim, né? A edição ficou muito boa mesmo. E assim, os temas dos seminários, eles permitem que a gente que vocês façam um trabalho mais dinâmico, né? Falando de tema, deixa eu ver uma coisa aqui. Pam, 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 pam. Hoje foi sociedade. O próximo, cadê? Me corrija se eu estiver errado. No próximo grupo é o Guilherme, Maria Luísa, Samuel, Evelyn, Luiz Eduardo, né, que vai falar da origem do cristianismo, não é isso? Bom, nesse seminário, né, cuidado para não caírem numa... Assim, eu não quero uma história da religião do ponto de vista da teologia, né? Como eu quero ver como é que dentro daquele contexto social surgiu a religião, né? Então não desconectem o surgimento dessa religião, que é dos maiores do mundo, do contexto social, político da época, né? Da origem ligada aos primeiros tempos dos imperadores, né? Enfim. Então, e também tomem cuidado para não avançar demais no tempo. Não precisam chegar na Idade Média, por exemplo. A gente vai ter um momento específico para estudar o cristianismo medieval, que é muito diferente do cristianismo original, da época da origem, da formação da Igreja Católica. Então, quero que vocês falem dessa formação do cristianismo, dessa formação da Igreja Católica, da consolidação dela, dos primeiros concílios, né? Os concílios são as grandes reuniões que as grandes autoridades da Igreja fizeram, e esses concílios foram muito importantes para fazer a delimitação da fé cristã, né? Da construção da Bíblia, a construção dos dogmas do cristianismo católico, enfim. Então é importante falar dos concílios, mas não precisam entrar na igreja medieval, porque a gente vai ver isso na segunda unidade, tá? E né, a gente já pode definir também o seguinte: para quem não apresentou os seminários agora na primeira unidade, na primeira unidade vão ser 3 grupos e na segunda unidade vão ser 4 grupos, tá? Para quem não apresentou esses trabalhos, vocês vão ter até a sexta-feira depois do último seminário, ou seja, a próxima aula é o último seminário, dia 19, então vocês vão ter até o dia 26 para entregar um relatório desses seminários, né? Uma breve síntese do que cada grupo apresentou. Claro, quando eu falo breve síntese, não é uma coisa de 3 linhas para cada grupo, né? Mas eu quero que vocês façam um apanhado geral do que vocês compreenderam da apresentação de cada grupo, né? Então, uma página e meia, acho que é suficiente. Eu tô colocando esses vídeos dessas aulas lá no Google Classroom, justamente também para vocês, se quiserem rever, né, para lembrar alguma coisa, puxar algum aspecto que vocês julgarem importante. Então, para quem não entregou, a avaliação vai ser essa: a entrega de um relatório sobre esses seminários, em forma de texto corrido, né, com no mínimo uma página digitada. Se alguém aqui não conseguir digitar, né, obviamente pode entregar o manuscrito fotografado, aí uma página digitada, né, ela geralmente dá umas 4 páginas de caderno escrita, certo? Então obedeçam aí esse tamanhozinho mínimo. Na segunda unidade vai ser a mesma coisa, né? As pessoas que apresentaram o seminário agora na primeira unidade vão fazer esse relatório para os seminários da segunda unidade, que vão ser ao longo do mês de janeiro, se eu não estou confundindo as datas aqui. Beleza? Professor, a fonte tem que ser qual tamanho? A letra? 12. Times New, ou Arial, ou Calibre. Uma dessas 3, tamanho 12. A configuração básica, né? É uma dessas 3 fontes, Times, Arial ou Calibre, e o espaçamento entre linhas 1,5, tamanho 12. Se vocês preferem que fonte,
Geralmente, né, a gente usa Time News para coisas que vão ser impressas, e se não for impresso, como é o caso desse trabalho, vocês vão me entregar em PDF, em doc, enfim, para eu ler no computador, ou usa Arial ou usa Calibre, certo? Preferencialmente Calibre, que é uma letra menos cansativa de ler na tela. Aí Calibre 12, tamanho, espaçamento 1,5, tá? Mais alguma dúvida? Dia da entrega dia 26 de novembro, a última sexta-feira do mês de novembro. Ou seja, uma semana depois do último seminário. Tranquilo? Lembrando, o último seminário semana que vem, sobre a origem do cristianismo, grupo de Guilherme, Maria Luísa, Samuel, Evelyn, Luiz Eduardo, isso. Aí, só lembrando o cronograma. Depois do primeiro seminário, depois do seminário, tem a entrega desse trabalho, tá? E a gente começa a segunda unidade. Aí vamos ter umas 3 ou 4 aulas, eu vou ver aqui como é que vai ficar o cronograma, porque teve algumas sexta-feiras sem aula que eu não contei com isso, né? Mas, a priori, os 4 seminários da segunda unidade vão acontecer durante o mês de janeiro, beleza? Bom, então, é isso. Se ninguém tem mais nada a falar, a gente pode ir encerrando e desejando para vocês um excelente fim de semana. Mais uma vez, parabéns pelo grupo, parabéns para o grupo, né? Vocês estão arrasando na qualidade dos trabalhos, né? Eu fico muito feliz com isso, né? A gente fica com medinho de trabalhos mal feitos, né? Nesse ensino remoto, todo mundo cansado, todo mundo sem muita criatividade para como chamar a atenção, né, do público no ensino remoto, porque é difícil. Tem que passar o dia todo no computador, né? No meu caso, em reunião, em trabalho, depois tem que sair para aula. Fica difícil você ficar prestando atenção em coisas online. Mas o grupo de hoje, parabéns, vocês deviam dar curso de como prender a atenção do público. Então é isso, minha gente. Lívia, fala comigo no WhatsApp que eu te explico direitinho. Beleza? Já que você perdeu a explicação do relatório. Bom, então é isso. Bom fim de semana e até a próxima sexta. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchauzinho.